até aqui isso tem sido feito? Porque a gente vê a comunidade jurídica, a opinião pública, como o senhor mencionou, né? Ela se divide ideologicamente, ela, enfim, tende a se contaminar, né, pelas visões ideológicas e acaba perdendo essa oportunidade ou nem tendo essa técnica de avaliar se a coisa está sendo feita direito. Mas mesmo os mais especialistas, os mais estudiosos, se dividem atualmente sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre em particular. Qual que é a sua avaliação sobre a atuação dele até aqui? Eu acho que você tem toda a razão. Quando eu digo os especialistas também discordam. Mas a discordância, muitas vezes, ela é menor do que aquilo que a opinião pública está discordando. Quer dizer, os extremos da opinião pública, às vezes, são muito mais longínquos do que o que vai dividir um penalista de um constitucionalista discutindo essa questão. Tá? Veja, o que nós temos? Né? Nós temos um sistema acusatório no Brasil, que é um sistema, ao meu ver, muito defeituoso. Por quê? Porque ele dá ao juiz uma função importante na condução das investigações. Né? Em muitos outros países, o juiz fica de fora, a investigação ela é conduzida pelo Ministério Público, pela polícia, com um distanciamento do juiz. Em alguns outros países, você tem um juiz que é o chamado juiz de instrução. Se ele acompanha a investigação, supervisionando a atuação dos outros órgãos do Estado, Ministério Público, a polícia, ele não julga. Né? Outro juiz irá julgar. No caso brasileiro, nós temos um sistema que, ao meu ver, é ruim, pelo qual o juiz que acompanha a investigação também julga. Isso foi mudado por uma legislação processual penal recente, onde se cria o chamado juiz de instrução. Então, o juiz de instrução vai acompanhar o inquérito, depois outro juiz julga. Isso não se aplica ao Supremo Tribunal Federal. Né? Então, você tem essa confusão, eu acho que é ruim, se você me perguntar, é muito ruim que o juiz Alexandre de Moraes, que está sendo aquele responsável pela condução das investigações, ele também seja o juiz que julgará. Tá? Mas ele não está agindo ilegalmente. Este é o modelo brasileiro. Esta é a legislação brasileira que autoriza ele a fazer isso. Se você perguntar, eu gosto disso? Não gosto. Né? Agora, no que diz respeito às medidas cautelares, aí você não tem alternativa, porque a função do juiz de instrução é exatamente tomar medidas cautelares quando ele vê alguém que está querendo frustrar a realização do processo. Então, neste caso que nós estamos analisando, o caso do dia, né, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é pertinente. Quer dizer, ele é o juiz que está conduzindo esses inquéritos, ele é o juiz que tem que tomar medidas cautelares caso haja alguma ameaça, algum tipo de tentativa de fuga, etc., ele próprio tem que fazer isso. Então, veja, pelo que eu li hoje pelos jornais, o ministro Alexandre de Moraes já pediu ao ministro, o presidente da segunda turma, que convocasse a turma para discutir as medidas cautelares. Então, isso me parece muito... Primeira turma, desculpa. Por quê? Porque ele está tomando medidas cautelares graves e ele quer que isso seja submetido ao colegiado. Então, isso é uma das medidas fundamentais. Então, eu diria... o sistema é ruim, o ministro Alexandre tem uma condução muito vigorosa, não sei se eu concordo com todos os atos que ele está fazendo. No caso de hoje, sim, ele está agindo dentro do seu repertório legal, daquilo que lhe é autorizado, e está tomando com bom senso, não só bom senso, mas também é isso que o regimento interno do Supremo determina, submetendo ao colegiado pertinente. Então, hoje, tudo certo. Perfeito. E aí, para encerrar a sua participação, infelizmente, porque está sendo ótimo, diante desse cenário que o senhor descreveu, tanto de como o Supremo tem essa tarefa de se mostrar muito transparente, de ser muito até didático, né, em suas ações, para
de alguma forma, enfraquecer o discurso da perseguição política, que vai vir de qualquer jeito, né, professor? Principalmente dos apoiadores mais radicais ali do ex-presidente. Qualquer medida da justiça será encarada como perseguição, mas tem uma outra parcela ali da população que pode estar atenta a esses gestos de transparência, de didatismo do judiciário, né? O senhor acredita que o ministro Alexandre de Moraes, em particular, mas a primeira turma e o Supremo como um todo, devem agir estrategicamente, pensar estrategicamente em seus passos ou se ater o máximo possível ao que é o correto da lei, dos trâmites do processo e tudo mais? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente sabe, por exemplo, que a tornozeleira eletrônica, embora ela esteja inserida nesse contexto das medidas cautelares que impeçam uma fuga, uma obstrução de justiça e etc., ela tem um peso simbólico bastante forte, né? Bastante grande. Então, será que teria sido mais estratégico politicamente evitar, por exemplo, a tornozeleira? Ou o senhor acha que tem que fazer o que tem que fazer e assim se segue? Olha, eu vou responder a sua pergunta dizendo que tem que tomar as duas medidas sem tentar ser contraditório. Vamos lá. Eu acho que a justiça que não aplica a lei, a justiça que passa a fazer cálculo econômico, cálculo político, cálculo moral, é uma justiça que tende a perder a sua autoridade, né? A função do judiciário é aplicar a lei. Se ele se abstém disso por temor, etc., ele passa... Nós não precisamos tanto do poder judiciário. Cria ali um corpo político que tome essas decisões e faça todos os cálculos políticos. E, além do mais, é importante a gente notar que quem faz cálculo político pode ser punido por ter feito cálculo político errado, né? Veja, e eu não tenho como punir um juiz por ter feito cálculo político errado. Então, eu sou muito conservador. Juiz tem que julgar, e julgar é em conformidade com a lei, independentemente de quem é o réu, independentemente de quem são as partes. Quer dizer, esse é o ideal de um bom judiciário. Um bom judiciário é muito imparcial, ele é muito insular às pressões políticas, né? Agora, evidente que ele não pode... Uma vez fiz essa mesma pergunta que você me fez para o ministro Sepúlveda Pertence, que é talvez o maior ministro do Supremo desse período pós-democracia, sem demérito a nenhum dos outros, mas ele respondeu o que eu respondi até agora. Oscar, mas é evidente que nós não podemos tomar decisões que, evidentemente, sejam contraproducentes. Quer dizer, uma vez aplicado a lei, eu posso conformar essa decisão, tá? Veja, então eu acho que é isso, quer dizer, o judiciário tem que aplicar a lei e a sua autoridade deriva única e exclusivamente da sua capacidade de aplicar a lei com correção. Se ele não fizer isso, ele perde a sua autoridade. Agora, ele deve expressar isso da melhor maneira possível em face de circunstâncias que eventualmente podem ser muito graves, né? Então ele pode sim moldar essa decisão para que isso não gere um efeito, vamos dizer, devastador sobre o próprio judiciário. Acho que nesse caso de hoje, né, a tornozeleira é uma invenção tecnológica de algumas décadas para cá que nós estamos usando isso. Ela pode ter esse efeito constrangedor do ponto de vista simbólico, mas ela é uma forma menos constrangedora do que encarcerar a pessoa, que é a outra alternativa, né? Então é melhor do que simplesmente trazer a pessoa, colocar numa prisão enquanto aguarda-se o desfecho do processo. Então, eu acho que essa é a medida menos constrangedora possível. Perfeito. E aí, apenas para complementar, antes de me despedir, professor, o ministro Alexandre de Moraes, naquilo que o senhor falou, né, de apresentar a primeira turma, de levar para o colegiado, ele já tinha pedido, sim, ao Zanin, né, que marcasse essa avaliação conjunta, e o Zanin já abriu esse julgamento. Não sei se esse termo é o correto, se essa avaliação é um julgamento, né? É sessão. Não é. É uma sessão. É uma sessão, mas que ela é virtual, então ela já está aberta ao meio-dia, abriu agora ao meio-dia e segue aberta até segunda-feira para que os ministros da primeira turma se manifestem, então, sobre essas medidas cautelares. Então, este passo já foi tomado. Professor, eu conversaria com o senhor mais 2 horas, o senhor sabe que eu sou uma grande admiradora do teu trabalho e da nossa interlocução, te agradeço
imensamente por ter estado aqui conosco hoje e espero contar com o senhor mais vezes, que é sempre um prazer. Eu é que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês. E só para reafirmar, o importante é que o tribunal que dá a última palavra sempre o faça colegiadamente. Esta é a forma de garantir a autoridade das suas decisões. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.